Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, mais uma pílula no nosso amado Evangelho de hoje, gente. Sexta-feira, dia 15 de dezembro. Luz e paz aí ao seu coração, muita alegria para a sua vida. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa semana eu encontrei uma pessoa que me disse assim: Ricardo, eu ouço as suas pílulas, mas é de noite. É até estranho, porque as pessoas ficam ouvindo e falam assim: nossa, quem é esse cara que fala bom dia? Mas eu só posso escutar à noite. Falei, acho que eu vou começar daqui a pouco a falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que você escutar, você se sente cumprimentada, cumprimentado. Mas, gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto assim extremamente importante: a disciplina e a importância de estudar. Olha, meus amigos, tem muitas pessoas que estão com preguiça de estudar as leis divinas. Muitas pessoas que querem que a sua vida se transforme, mas não querem realmente fazer por onde, abandonar a sua zona de conforto. Pessoas que vivem com desculpas prontas para dizer por que não oram, para dizer por que não vibram de maneira positiva dentro do lar com suas famílias. Pessoas que têm todas as desculpas do mundo para colocar Deus na segunda ou na terceira posição. Mas aí depois não entende por que a sua vida não vai para frente, né? Olha, pare de preguiça e comece a estudar. Essa é uma questão muito séria, muito séria. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós determinamos como prioridade na nossa vida. Se você acha que prioridade na sua vida é assistir televisão, ficar pendurado na internet, né, durante horas, às vezes vendo notícias que não tem nada a ver. Se você julga que prioridade na sua vida é ficar preocupado com questões materiais, ou preocupado em sair para as festas, para as festividades, deixando as coisas espirituais no segundo plano, não estranhe quando as coisas não começarem a ir bem. E pelo amor de Deus, não me tomem como chantagista não, mas é uma questão da lei do retorno. A lei de causa e efeito diz que nós atraímos aquilo que nós cultivamos. Eu vejo muitas pessoas, meus amigos queridos, que têm um coração muito bom, mas são muito preguiçosas para estudar. Não leem um livro, não participam de grupos de estudos, não vão a uma instituição religiosa séria para aprender. Muitas pessoas que querem ver sua vida melhorar em todos os níveis, né, mas não quer fazer o esforço. Aí fica difícil. Essa é uma questão extremamente séria, né? Cada um de nós vai sempre colher aquilo que planta. Então você tem que perguntar a si mesmo que tipo de colheita você vem tendo e que tipo de colheita você quer ter. Sabe, meus amigos, de maneira alguma, nunca foi, nunca vai ser pretensão da nossa parte, com a nossa pílula do nosso amado Evangelho, que a pílula substitua a sua responsabilidade em procurar um local sério de estudos que permita você se aprofundar nos ensinamentos do Cristo, que traga a você um aprofundamento verdadeiro das coisas sagradas da vida. Eu fico muito mais feliz, né, quando uma pessoa, ao invés de falar para mim: eu ouço as suas pílulas todos os dias, Ricardo, que coisa boa, que bem que me faz, quando alguém chega para mim e fala, e Deus é testemunha que eu estou sendo verdadeiro: Ricardo, voltei para a casa espírita, para o meu grupo de estudos, depois que eu comecei a te escutar nas pílulas do Evangelho. Voltei para minha igreja, agora eu vou lá junto com meu padre ou com meu pastor, vou estudar o Evangelho com mais afinco. Ricardo, agora eu faço o culto no lar, coisa que eu não fazia porque eu estava indisciplinado. Voltei a ler, tenho lido bons livros, estudados, tem me feito um bem enorme. E talvez o mais importante que tudo, né? Voltei a fazer trabalho social. Ou voltei ou comecei, né, a fazer trabalhos sociais. Porque, gente, a teoria, ela é como uma chave que abre portas. Se você entende por que você passa pelo que passa, e você tem uma força moral interna, até porque a sua inteligência te ajuda a entender o porquê das coisas, e você consegue mudar algumas tendências, isso é uma chave para abrir uma nova porta de renovação. Mas é só o hábito renovado, a prática no dia a dia, que realmente transforma. E o que nós queremos é uma vida transformada, você concorda? Então as pessoas que têm preguiça de estudar a si próprias, de buscar o evangelho dentro de si mesmas, pessoas que nunca têm tempo para meditar, nunca têm tempo para poder investir, imagina, uma vez que seja no mês, gente, para fazer um trabalho social, o que custa? Não é? Pessoas que vivem sempre inventando desculpas, não tem um tempo para poder conversar com Deus. A gente já falou aqui, tire meia hora por dia. Gente, a gente usa meia hora para fazer tanta bobagem, meu Deus. Por que você não pode pegar meia hora e dividir pelo menos em fazer uns 10 minutinhos de meditação para acalmar a sua mente, serenar o seu ser, uma oração que você converse com Deus, estudar algo do Evangelho que ele traga paz, benevolência e amor e consequentemente vai iluminar a sua vida.
Mas não, as pessoas muitas vezes têm disciplina de meia hora, uma hora, duas, para ficar onde? Na frente da televisão, para poder ficar muitas vezes na internet, para poder ficar falando mal da vida dos outros, mas Deus fica em segundo plano. Gente, aí fica difícil, né? Se nós não fazemos a nossa parte para que a gente possa melhorar espiritualmente, dificilmente você vai chegar realmente no local em que você deseja chegar. Então, vamos deixar de preguiça e começarmos a estudar. Essa proposta é muito séria. Aproveita que é final de ano, né? Você está revendo conceitos para começar um ano novo, para mudar hábitos. Senão, meus amigos queridos, nós vamos entrar em 2018 com os mesmos hábitos de preguiça de 2017. Não faça isso não. Se a gente não se dedica a estudar as coisas de Deus, qual é o mérito que a gente vai ter para poder ter a atenção divina na hora das nossas necessidades? Não faz sentido, né? Tem gente que é incrível, só procura a Deus na hora que os problemas estão graves. Faça isso não. Uma das principais coisas que eu aprendi com a minha família foi orar. Meu pai me ensinou a orar aos 4 anos, quando eu fui aprender o Pai Nosso. Depois, com o passar do tempo, eu próprio comecei a me interessar pelas coisas do Evangelho. 5, 6 anos eu li a Bíblia, que foi meu primeiro livro de referência, né? Com 10, 11 anos eu ia à biblioteca pública, estou exagerando não, eu fazia isso mesmo, né? Para poder estudar um pouco sobre a mente humana, o cérebro humano. Com 11 anos conheci o Livro dos Espíritos. Com 12 anos, eu lembro direitinho, porque isso me marcou, né? Eu fui procurar ler tudo o que eu podia sobre as outras religiões. Graças a Deus, daí veio todo o carinho que eu tenho e respeito pelas diversas formas de pensar, me libertando desses preconceitos que são absurdos, né, que aprisionam a gente na ideia estapafúrdia de que a gente é melhor do que o outro, porque a nossa fé é a verdade absoluta. Isso não existe. O que existe muitas vezes é a preguiça dominando o nosso coração. Não deixe que isso tome conta de você. Embora a teoria não liberte ninguém de absolutamente nada, né, ela pelo menos te dá uma direção. Você entender as leis do Evangelho, entender a lei de causa e efeito, você entender como que funciona o universo, meus amigos, é mais ou menos como ter um bom GPS funcionando dentro de você. Né? O GPS, quando ele está ligado, não significa que ele vai te levar até lá, porque quem te leva até lá, o lugar que você quer chegar, são seus pés ou o carro, enfim, que você está dirigindo, não é assim? São as nossas atitudes. Mas se você sabe para onde você vai, porque você tem lucidez, é lógico que é mais fácil ir. Por isso Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pare de preguiça e comece sim a estudar com disciplina. Tire um tempo precioso e vá buscar uma casa religiosa do seu coração que te traga paz e alegria. Eu amo a doutrina espírita, todos sabem, mas respeito igualmente todas as religiões que propagam o bem, que nos ensinam a sermos melhores a cada dia, que nos estimula esse mergulho interior e a aprendermos mais sobre nós mesmos, sobre o respeito ao universo, a todos os seres, aos animais, à natureza, que nos estimula a sermos melhores a cada momento uns com os outros. E para isso não adianta, vou ficar trancado em casa estudando. Ok, mas a chance de você se perder é grande, porque você vai ficar fechado só na sua cabeça. Na hora que você tiver um problema, uma tristeza, uma crise nervosa, uma depressão, uma angústia, você vai ficar circunscrito a você. Mas quando a gente faz parte de grupos sérios, as pessoas se dão suporte. Gente, presta atenção, até Jesus fez parte de grupos. Buda ensinava através de grupos. Maomé, né, começou o islamismo trabalhando com grupos, não tem jeito. O exemplo da humanidade está aí para quem quiser ver, né? O nosso despertar espiritual, ele é solitário, o despertar ele é nosso, mas o trabalho para manutenção da motivação e espalhar isso como uma chama, com certeza é ligado a outras pessoas. Então, pare de preguiça e comece sim a estudar, a entender as leis divinas para você e para sua família, tá bom? Que Deus te abençoe muito, luz e paz para o seu coração, que você tenha uma sexta-feira maravilhosa. Muito obrigado por divulgar as pílulas do nosso amado Evangelho. Pessoal da região de Conselheiro Lafayette, graças a Deus teremos mais um final de semana de tratamento espiritual, agora no domingo pela manhã. Amanhã eu falo mais sobre isso, mas estamos muito felizes, a Falange do Bem reunida novamente para o nosso último tratamento do ano. Que Deus abençoe cada um de vocês. Luz, luz e muita paz. Show preguiça. Porque quando chegar a hora da gente voltar para o mundo espiritual, ninguém vai querer estar arrependido, né? Com vergonha daquilo que não fez. Então tá na hora de estudar agora, aprender melhor e começar a agir na prática, para isso não acontecer, tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.